Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vocês viram aí que o atacante do Real Madrid, que é um ex-Real Madrid que foi oferecido para o tricolor paulista. É isso mesmo, quero te falar hoje, te atualizar dessa história do Mariano Dias. Pode ser interessante? É claro que pode, né? Mas também é o seguinte, tem aí uma situação que vai dividir opiniões aqui da torcida do São Paulo. Está pronto para dividir opiniões? Como todos os dias, um torcedor são paulino fica mais ou menos dividido ali, né? E fala também o seguinte, tá pronto para Fernando Diniz ou para continuar com o Zubeldia? Qual que é a tua parada aí, Zubeldia ou Diniz? Fala comigo, não tenho outra opção. E agora que o Dorival está indo para o Corinthians, o bicho pegou lá. E eu vou te atualizar também de tudo em relação a Zubeldia ou Fernando Diniz. Coisa que talvez você goste de saber para o vídeo de hoje. E o Brenner? Que pé que tá? O Brenner que viria para o São Paulo para uma possível substituição de Jonathan Calleri, que se machucou, teve a contusão. E o Calleri, será que não joga mais pelo São Paulo? É por aí? Vem comigo então que vai ser um vídeo muito completo. Eu quero te falar também de Rian Francisco. Aqui, a quantas anda o atacante das multidões da equipe de base? O artilheiro global da equipe de base? E como é que fica? Se nós estamos falando em Mariano Dias, estamos falando em Brenner, se tudo para substituir Calleri, é um pouco complicado e também é uma coisa controversa que eu acho que eu quero falar com vocês, é muito paradoxal, né? Paradoxal que tem dois lados ali para nós discutirmos, é meio assim, cobertorzinho curto, cobriu aqui, descobriu o pé, vem comigo que esse é o nosso São Paulo Futebol Clube para hoje. Quer ficar super bem informado do São Paulo Futebol Clube para hoje? Ó, é comigo aqui, patrão. Então chega junto, chega nesse likeinho aí, o likeinho me dá uma força também. Você não faz nada, você só fica aí parado, assistindo e me deixa um like. Olha aí, que top. E o resto eu faço por aqui. E você que caiu de paraquedas, já se inscreva aqui no canal também. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. O canal aqui só cresce também, tá muito louco, hein? Aliás, obrigado a todo mundo por aquela última live também. Quero agradecer pelos últimos vídeos, vocês são ponta firme e eu tô muito agradecido por vocês aqui, tá bom? Vem comigo, chega comigo aqui. Valeu! Gente, olha só. O Brenner foi um dos jogadores que o São Paulo deu uma sondada para substituir Calleri. E é muito louco pensar no Brenner porque o Luciano não foi embora do São Paulo. Luciano e Brenner fizeram uma dupla muito grandiosa ali no São Paulo Futebol Clube. Luciano e Brenner jogaram juntos, eu lembro que em algum momento eles precisavam de menos minutos em campo, Luciano e Brenner, para fazer gols, do que em relação a Pedro e Gabigol. O Pedro e Gabigol no Flamengo, Luciano e Brenner no São Paulo. Pedro e Gabigol, tipo assim, precisavam de 100 minutos para fazer um gol, enquanto no São Paulo, Brenner e Luciano precisavam de 80 minutos. É claro que o número pode não ser esse, mas eu lembro perfeitamente que o Luciano e o Brenner precisavam de menos tempo para fazer um gol em relação a Pedro e Gabigol em comparação. Era uma dupla que se encaixava. Se você olhar pro Luciano jogando com o André Silva, você fala assim, ó, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Se você olhar Luciano e Calleri, você fala, rapaz, o futebol acabou mesmo. O futebol acabou mesmo. O que aconteceu com o São Paulo? Por que o São Paulo virou essa droga aí? E é isso, Luciano e Calleri não se encaixam. Já Luciano e Brenner, eu não sei se é porque o Brenner ele é mais mirradinho, né? Não é aquele cara corpulento como o André Silva e Jonathan Calleri. Ele é um cara mais baixinho, mais magrinho. Ele tem, eu acho que talvez uma característica de não ser pivô e sim ficar atacando espaços vazios ali na área. E o Luciano era um cara também que fazia isso. Chegava como elemento surpresa. Então o São Paulo tinha dois elementos surpresas, que você dificilmente marcava esses dois. Aí somou com o Fernando Diniz, que conseguiu fazer esse time jogar Luciano e Brenner, os dois caras faziam gols pra caramba. Não fosse o tic-tac lá na cozinha. Lembra o tic-tac na cozinha, na zaga lá, os caras entregando o gol? Se não fosse o tic-tac na cozinha e também o cara ficar... A cozinha que eu falo é tipo de banda, né? Na cozinha, na batera lá, a cozinha é lá atrás. Lá atrás, lá o São Paulo naquele tic-tac lá, ficava entregando gols. E aí o São Paulo tomava e o Diniz ele foi indo pra um buraco no tricolor que foi ridículo. Mas ninguém pode negar, ninguém, que o ataque do São Paulo, enquanto o Diniz era o técnico, protagonizava cenas lindas de jogadas ensaiadas e gols que eram feitos de maneira brilhante. E alguns caras perdiam gols feitos e tal, a culpa não era do Diniz. Lá atrás, na zaga, Diniz ele foi horroroso. Ele foi horroroso com força. Então o que tem de Brenner pra hoje? A notícia que eu tenho, que eu me informei, é que o São Paulo estuda sim fazer uma proposta de empréstimo sim para o Brenner voltar para o tricolor e ser o atacante ali. Aí você me pergunta, mas Juba, peraí, então quer dizer que se o Brenner chegar, Calleri
ficou machucado, aí o André Silva seria a reserva do Brenner, isso nós não temos como saber. Quando chegar o Brenner lá, se chegar, aí o Zubeldia ou o Diniz é quem vai decidir qual vai ser o atacante do São Paulo que vai jogar ali ao lado de Lucas, Oscar. Acho até que o Luciano puxa banco de reservas aí, porque o Ferreirinha, né? O Ferreirinha meteu o Frank Ribeirinho. Né? O Ferreirinha colocou a bola debaixo do braço e falou, essa aqui é minha. E tá jogando basicamente sozinho, destruindo, descabelando com os jogos e está jogando o fino do futebol. E aí, meus amigos, você tá se perguntando, João, por que você tá falando tanto do Diniz? Vou te atualizar aí. A timeline dos últimos dias é a seguinte. O São Paulo, ele tinha ali em tese, se apalavrado com o Dorival Júnior, que teria pedido 3 milhões, a história foi demitida, não eram 3 milhões, e sim o mesmo salário, e acabou que o Dorival, do nada, ele foi chamado e aceitado e trabalhar no Corinthians. O que pega também aqui é que, pra mim, o Dorival hoje, com a informação que não que eu tenho, mas que eu fui pescando mesmo, é que eu acho que o São Paulo nem chegou a trocar uma ideia com o Dorival. Essa é a impressão que eu tenho hoje, vendo por aqui. Porque as informações, elas foram totalmente contraditórias. O Dorival quer muito, o Dorival não quer nada. O Dorival aceita, mas tem que demitir o Zubeldia. Do nada, o Dorival aparece praticamente contratado pelo Corinthians. Deve ser anunciado hoje, inclusive. Na sexta-feira, hoje é sexta-feira santa, né? Ele deve ser anunciado hoje pelo Corinthians. Pensando por esse lado aí, nós ficamos aqui com o Zubeldia e tudo bem, tem que ser. Agora, não é segredo pra ninguém que a diretoria do São Paulo já quis em outro momento demitir o Zubeldia. E inclusive foi ventilado na mídia aí que o Diniz era o técnico que o São Paulo iria querer contratar. Muito se fala que a torcida do São Paulo afastou essa questão Diniz. Não queremos, ele foi recusado pela torcida, a torcida meio que afastou. Só que tem frentes por aí de teorias cravando que o Carlos Belmonte é um dos entusiastas da vinda do Fernando Diniz para o São Paulo. Então, nós estamos vendo aí o Renato Gaúcho que já se esvaiu, né? Nós vimos o Dorival que já foi embora. Nós temos o Tite, que aí ele tem realmente uma relutância do torcedor são paulino, porque ele é um cara que brilhou no Corinthians e tal, times rivais, né? Além de outros pormenores que aí é política, eu não quero entrar. Eu não vou entrar. Não vou entrar, nem me cobra, nem precisa nem comentar sobre isso, que aí não é comigo, que é futebol, que é tricolor paulista. Mas o Tite, ele encontra uma relutância muito grande aqui de torcedores do São Paulo. E eu também, sinceramente, eu não acho que o Tite seria ideal pra gente. Caro pra caramba, pra fazer um futebol normal de tudo, pra ter o Tite, eu ia buscar até mesmo, não é que eu quero. Não é que eu quero! Mas eu iria buscar até o Carille, que é um genérico do Tite aí, mais ou menos, e metade do preço, um quarto, um oitavo do preço, sei lá. O Tite ganha muito. Então o São Paulo, ele tá vendo aí a realidade bater a sua porta. A realidade chegou e, São Paulo, tamo aqui, Pedro Caixinha, Barbieri, Pesolano. Você fala, rapaz, é perigas aí o Thiago Carpini ser mais técnico do que todos esses que estão aí. E o Diniz, ele é um cara que também ganhou a Libertadores, ganhou. Mas tirando essa Libertadores, cara, é assim, santista, vascaíno, São Paulino, quem mais? Fluminense, Atlético Paranaense, esses times aí, o torcedor do Furacão, Seleção Brasileira, ele passou por trabalhos assim, maus bocados, né? O Diniz, ele foi muito, muito mal. Mas o Diniz, a notícia que tem também é que o São Paulo, ao demitir o Zubeldia, Diniz passa a ser um dos nomes favoritaços aí pelo diretor de futebol de São Paulo, esse maravilhoso aí, Carlos Belmonte, maravilhoso você, Belmonte. Como eu te amo, cara. Puta, Diniz, cara. É bom que essa história não seja verdadeira, é sério mesmo, porque isso vai ser um tapa na cara da gente, não vai não? Essa do Diniz, eu vou te falar, é tudo que eu não queria ver. Mas assim, o Luciano e o Brenner, pelo menos isso, né? Poderiam voltar a jogar bem juntos? Até poderia. Meus amigos, olha só, o Rian Francisco, ele passa a ser uma matéria de debate, né? Muito debate. Inclusive, a gente já pedindo pro Rian Francisco meter o pé. Se o São Paulo contratar o Brenner ou o Mariano Dias, mete o pé, moleque, que você não vai ter chance aqui, não. É claro que quando você olha pro Zubeldia, você vê um cara que não usa a base, né? Não vê, não usa. Mas, se você chegar pro Zubeldia hoje, numa coletiva lá onde ele gosta de brigar também, né? Você fala, Zubeldia, por que você não usa a base? Eu falo, o quê?
Não. Essa pergunta você não pode me fazer. Tô colocando aí Rian Francisco, Lucas Ferreira jogou 2 jogos titular. No último jogo contra o Botafogo, o Matheus Alves entrou e jogou. Rian Francisco entrou contra o Cruzeiro e jogou. E tudo isso é verdade. O Rian Francisco jogou 10 minutos contra o Cruzeiro, que foi ridículo, só os 10. Jogou 10 minutos. Mas o Lucas Ferreira entrou contra o Cruzeiro e contra o Alianza Lima. Ele foi titular nos 2 jogos, Lucas Ferreira. E o Matheus Alves, ele ganha a vaga do Luciano contra o Botafogo. Então, tanto o Lucas Ferreira quanto o Matheus Alves, de fato, estão jogando agora. Começou tardiamente, né? Começou por causa de contusão de Caleri, Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo, Pablo Maia. É verdade, tudo isso é verdade. Mas não dá pra mudar o fato de que eles entraram pra jogar titulares os últimos 3 jogos. Então, o Zubeldia hoje ele tem isso em sua defesa, né? Você não usa a base? Não, uso sim, tô usando. Você vai, que filha da mãe, né? Que filha da mãe, tem que falar agora que o cara tá usando a base. Mas o Rian Francisco, ele ainda segue sendo uma matéria de discussão muito pesada. Porque o Rian, ele é um jogador melhor que os outros. Ele é um jogador que realmente, de fato, ele joga mais como centroavante. E o Caleri pegou uma fase muito ruim, cara. Além do Caleri pegar uma fase muito ruim, esse André Silva não se encontra na vida. O André Silva, ele brilhou mais no último jogo. Não foi pelo gol que ele fez contra o Botafogo lá. Ele brilhou mais porque ele foi brigar com o Alan Franco quando o Alan Franco saiu brigando com o Luciano. Então é um atacante assim que custou muito caro pelo que ele entrega. Eu penso hoje que o Rian Francisco joga mais bola do que o Caleri, joga mais bola do que o André Silva e pode ser melhor até do que o Brenner. Por que não? Esse moleque ele pode ser um fenômeno. Nós não sabemos, eu concordo. Gilmar, você sabe que o Rian Francisco vai dar certo? Não, eu não sei. De fato, eu não sei. O que eu sei é que o Caleri não ia recuperar a boa fase agora se ele não se machuca. O que eu sei é que o André Silva já entregou quase tudo que tinha pra entregar pelo São Paulo. E ele não é um jogador que você fala, nossa, contratamos aí sei lá, o novo Lucas Prato. Não é nem o Lucas Prato. No São Paulo, jogou menos que o Gilberto. 1 zilhão de vezes menos que o Borges. Sabe, caras que vieram pra ser banco. Eu arrisco dizer pra vocês que o Chaves, lembra do Chaves do Boca? Aquele centroavante canhotinho que fez aquele gol de placa no Atlético Mineiro, acho que numa Libertadores. O Chaves, se bobear no São Paulo, era mais protagonista, era mais responsa, chamava mais a responsa do que o próprio André Silva. Então, assim, o que importa o André Silva hoje pra você boicotar a entrada de um cara igual o Rian Francisco? Que se lasque o André Silva e o próprio Caleri, não jogaram nada. No momento em que nós mais precisamos de André Silva e Caleri, não entregaram nada agora, sem Lucas e Oscar. Mesmo com o Lucas e Oscar, 2025. Então, assim, gente, eu acho que o Rian Francisco, ele de fato, se ele não tiver chance agora, sem o Caleri, se ele não pegar para ser titular do São Paulo num Brasileirão, porque o André Silva vai jogar a Copa do Brasil e a Libertadores. No Brasileiro tem que ser o Rian, então. Se ele não tiver chance nem no Brasileiro, ele tem que pegar o boné e falar, ó, gente, obrigado, tô procurando time, quero ir embora. Porque o São Paulo, se fizer isso, vai dar a maior mancada de todos os tempos. É ou não é? Gente, olha só, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira realmente ganharam força. E isso deu muito o que falar. Mas acho que sobre isso eu já até falei, né? Eu até separei o tópico aqui, mas eu fui emendando. Então eu só quero deixar claro que o Matheus Alves, pra mim, está legal de ver jogando, mas não tá tão pronto quanto o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, ele pode ser um fenômeno da ponta direita do São Paulo nos próximos dias aí. Claro, se vier o Diniz, precisa de um toque de bola melhor, né? Um tic-tac, tic-tac, tic-tac. Só que aí, do nada, você pega um cara igual o Lucas Ferreira, ele não é o do cara do tic-tac, nem o Ferreirinha. Eles são caras de pegar a bola e cair pra cima do marcador. Lucas Moura não é o cara do tic-tac. O Oscar pode ser. Então o Diniz, mesmo que ele venha pro São Paulo hoje, ele tem que se acostumar com o Lucas Moura, Lucas Ferreira, Ferreirinha. Não dá pra simplesmente falar, não, Ferreirinha não é o cara de toque de bola que eu quero, então eu não vou usar. Isso não existe. Precisa se adaptar ao elenco que o São Paulo tem. O Diniz é um cara gente boa pra caramba, é um dos piores técnicos do mundo no sistema defensivo e um dos melhores no sistema de ataque, consegue montar ataque entrosado. Eu quero o Diniz no São Paulo? Me pergunta pra mim. Fala, seu Gilbão, deixa aí. Gilbão, você quer o Diniz do São Paulo? Me pergunta. Fala, pergunta. Curtiu a aguinha do suspense? É a aguinha do suspense. Olha, gente, eu não quero, não.
De jeito nenhum. Eu acho que o Zubeldia é péssimo, 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 mas ainda assim ficar tomando gol bobo, isso aí é muito anti-futebol, né? Você não fazer gols na frente e ficar empatando igual o Zubeldia faz, é horrível, é vergonhoso, mas ainda com a volta do Lucas e Oscar pode dar certo ainda, né? Porque o Zubeldia pode não conseguir parar o Lucas e Oscar. Ele tentou, colocou de volante um, colocou de ponta direita o outro, pro Luciano poder jogar, mas acho que o Zubeldia também deu uma cansadinha do Luciano já, tanto que o Luciano começa no banco de reservas no último jogo que o Matheus Alves entra jogando. Se estivessem lá Oscar e Lucas, não tenho a menor dúvida que o ataque de São Paulo seria Caleri, Lucas, Ferreirinha e Oscar. Agora, com Lucas e Oscar voltando, ficaria André Silva, Ferreirinha, Lucas e Oscar. É um timaço, hein? É um timaço, mas torcer agora para o Brenner dar super certo. O Rian Francisco dar super certo. Mariano Dias, querem que eu explique para vocês quem é o Cabra? Querem que eu explique? Então eu vou explicar então. Esse Mariano Dias tem 31 anos, tá? Ele tem 31. Centroavante de 1,80 m, bate com o pé direito, ele também é destro. E ele é um jogador que ele é meio espanhol, só que ele defende a seleção da República Dominicana. Então ele quer colocar a seleção da República Dominicana na Copa, então ele tá jogando por lá e no último jogo fez um golaço, que ele domina, chuta e tal. Foi um golaço que ele fez pela República Dominicana, igual, mais ou menos parecido com o gol que ele fez pelo Real Madrid contra o Barcelona. Esse rapaz aqui, a informação do blog do São Paulo é que ele foi oferecido para o São Paulo, tá? E ele, esse Miguel Dias aqui, o rapaz aqui, o Mariano Dias, ele teve uma passagem o seguinte, ele jogou lá no Badalona, aqui acho que é Sub-19, Real Madrid. Real Madrid Sub-19, depois Real Madrid C. Real Madrid C, aí foi pro Castilha, papapum, e em 2017 ele vem para o Real Madrid, depois do Castilha lá, ele vai pro Real Madrid, na Espanha. Pega o Real Madrid e começa a jogar em 2017, aí ele vai para o Lyon, emprestado pro Lyon da França, do Lyon ele volta pro Real Madrid em 2018 e fica mais 5 anos até 2023, tá? 5 anos de Real Madrid. Não é o titular, tal, você fala, pô, mas é um jogador do Real Madrid. Aí ele vai emprestado, ele vai pro Sevilha em 2024 e ele não consegue jogar direito lá, ele é desligado e fica sem clube desde 2024. Hoje, ele está sem clube, tá? Tá sem clube depois de sair do Sevilha, o homem tá livre. E aí, as notícias que estão falando? Que ele foi oferecido, esse Mariano Dias, foi oferecido para o São Paulo Futebol Clube de graça. O São Paulo teria que pegar o cara e colocar um contrato de produtividade, porque ele passa aí quase um ano sem jogar. Cara, se você me perguntar, João, isso é bom? Dá pra contar com um cara que não joga? E eu te falo tranquilamente, o Luiz Gustavo tava parado, aposentado, e pra mim jogou bem no São Paulo. A idade muito avançada do Luiz Gustavo, entregando um gol aqui a colar, ele jogou bem. É um baita jogador. O Cédric Soares, que tem 4, 5 anos a menos que o Luiz Gustavo, já não parece que ficou parado, né? Chegou no São Paulo, começou a jogar tão bem que o São Paulo vai renovar de novo com o Cédric Soares até o fim do ano e o Igor Vinícius do São Paulo não deve mais chamar para renovar. Por quê? Porque o Cédric chegou e tomou conta da posição. Então pensaram no Mariano Dias. Você fala, mas e aí? O cara vai jogar? Pode ser que jogue. O Depay tava parado, o Corinthians levou, né? Tem muito jogador por aí que tá meio parado, os caras levam aqui no Brasil, o cara consegue dar certo. Olha aí, o Felipe Coutinho jogando bem no Vasco e o Luiz Gustavo e o Cédric jogaram bem no São Paulo. Depay tá bem no Corinthians, sabe? O Sidorf não tava parado, o Luiz Soares são jogadores de outra prateleira, mas jogaram bem aqui no Brasil. Então se pensar que chegaria o Mariano Dias pro Tricolor para tentar escrever o nome dele na história do São Paulo aqui aos 31 anos, se for um contrato de produtividade pro cara chegar aqui e mostrar por que ele ficou tantos anos no Real Madrid, eu acho que eu até gostaria da ideia. Pra mim é tudo pelo São Paulo, cara. Vai atrapalhar o Rian Francisco? Vai. Mas e se ele for craque? Então teria que mandar o André Silva embora e fica com o Rian Francisco e com o Mariano Dias? Por que não? Eu acho que tudo que somar pro São Paulo e for jogador diferenciadaço, eu sou a favor, gostaria que viesse e o cara foi oferecido. E aí, qual que é a tua opinião a respeito disso? Fala comigo, porque o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!